Bom, gente, olha lá, vamos lá. Parágrafo 91. É importante entender o seguinte, o Freud trabalha lá em 1914, quando ele vai pegar a primeira tópica, que ele vai falar em representação, de coisa, vai falar em representação de palavra. Então, a representação pode estar plena de catexia, pode estar sem catexia, carga psíquica, pode estar com palavra, associada à palavra. E aí ele vai trabalhando com uma espécie de umas bolinhas que ele vai desenhando. Lacan vai trabalhar direto com a linguística funcionando, ele é de outra época. Então, eu separei esse parágrafo porque ele vai usar termos muito específicos da linguística. Vocês vão passar por eles porque eu vou mostrar a vocês. Vocês não se preocupem, eu tenho que entender isso, calma. O que você tem que entender é o seguinte, o camarada está lá falando, tem que ver o que ele está falando, o que ele está querendo dizer quando ele está falando aquilo. E vocês têm que prestar atenção no que ele está dizendo. É só isso. Não precisa se afligir. Bom, eu vou usar o termo dele, mas não é para angustiar. Vamos lá. Parágrafo 91. E a redução de todas as línguas ao grupo de um número pequeníssimo dessas oposições fonêmicas. Vocês lembram que eu falei do fonema? Falei até do hebraico, do foné. Vai dar na coisa consonantal, não vai dar na coisa vocálica. Dando início a uma formalização igualmente rigorosa de seus mais elevados morfemas, a gente vai ver o que é morfema, coloca a nosso alcance uma abordagem estrita de nosso campo. Qual é o nosso campo? É o da linguagem. Então, vamos lá para o morfema. O morfema, num sentido abrangente, é uma unidade mínima de significação a que a análise pode reduzir um enunciado linguístico. O que é enunciado? É a maneira é o que você diz, né? Enunciação é o como você diz, é o que você vai dar, o sentido da coisa. O enunciado é o dizer linguístico, da língua. Em sentido estrito, aí já saiu do sentido abrangente e é onde o Lacan vai trabalhar. É um elemento linguístico que, diversamente dos semantemas, não simboliza algo no mundo dos objetos reais ou ideais, possuindo apenas significação gramatical, isto é, serve para relacionar os semantemas na oração e delimitar-lhes a função e a significação. É aí que o Lacan trabalha. O que é semantema? O semantema é o elemento da palavra que tem significação externa. É a parte lexical da palavra, do léxico. Quando vocês pegam o dicionário, está lá o léxico todo da língua. Por exemplo, tapete, porta. Esse é um semantema puro. Existem os outros semantemas, por exemplo, mar, lar, são puros. Agora, existem os atualizadores. Esses são mais abrangentes. Por exemplo, car. Aí eu posso botar o O atrás, ficar carro. Posso botar eira, posso ficar carreira. Posso botar eta, pode ficar carreta. Esses são os semantemas já de natureza atualizador abrangente. Lacan vai trabalhar com isto, porque na clínica nós vamos trabalhar com a criatura falando. Bom, o morfema
continuando o morfema, pode constituir uma unidade formal. Formal é que nem lá na física E igual a mc2. Ou menos B mais ou menos raiz de B2 menos 4AC sobre 2A. Formal é uma coisa muito elevadíssima, tá? O morfema pode constituir uma unidade formal delimitável pela análise, como as preposições, conjunções, etc. Mas pode consistir na substituição de fonemas no semantema. Por exemplo, no Alice do País das Maravilhas, o Jacobson pega o exemplo e ela disse, você disse porto ou porco? Porque vai fazer toda a diferença se eu usei no fonema T ou fonema C, né? Isso se chama um morfema de alternância. Quando você está na clínica, o cara está lá falando, você não escutou muito bem, ou você desconfia que por ali tem coisa, você faz esse tipo de pergunta. Você falou isso ou aquilo? Eu não entendi o que você falou. É uma maneira de obrigar ao sujeito do inconsciente a falar, porque a gente trabalha no domínio da linguagem. Mas a linguagem de quem? Não é a do Botequim. É a do sujeito do inconsciente. É ele que tem que falar. Na posição do semantema com relação a outro no enunciado. Aí ele já vai chamar de morfema de posição, como por exemplo, Fedra ama Hipólito, em que a função do sujeito está determinada por uma posição antes do verbo. Isso é porque no grego você fala assim, eu, laranja, banana, abacaxi, né? Na feira, fui. Você põe o verbo lá no final. Então, Fedra ama Hipólito teria que ser Fedra Hipólito ama. Mas isso aí é em grego, tá? E que a função do sujeito está determinada por uma posição antes do verbo. Que é no caso aqui, a Fedra está antes do verbo amar. Mas isso é grego. Na supressão de uma parte do semantema, que aí chama morfema de subtração. A gente está trabalhando com esses morfemas todos. Em sua ausência, junto ao semantema, que é um morfema zero, criando uma forma que contrasta com a outra, em que o semantema se junta com um morfema chamado aditivo. Assim, no singular, livro, com o sufixo S, livros, indicativo do plural. O mesmo significado morfemático pode exprimir-se fonologicamente de diversas maneiras, constituindo cada forma uma variante mórfica. Mórfica é que diz respeito às manifestações externas do pensamento e do sentimento, que tem certa forma. Por isso é que tem a ver com o que a gente está trabalhando, com o que o camarada está dizendo. Ou alomorfe. Alomorfe é variantes dos morfemas, realização concreta deles. Exemplo, ilimitado, infeliz, inábil, o morfema de negação. Um prefixo realiza-se pelos alomorfes i, in, tá? Básico. Assim, em português é a gata, oposta ao gato. Mas existe como aloforme a alternância o, gató, ou o, gato. Em francês seria gâteau é presente, mas a gente aqui, sorvete, a gente aqui não tem isso. Ele botou aí, tá posto assim. E nem, eu não conheço nenhum gató. Não sei o que é gató. Então, de qualquer maneira, vocês entenderam o seguinte:
Conforme a fala do sujeito, o que ele está dizendo, vocês têm que prestar atenção. Se chama morfema, semantema, BBB, não vem ao caso para vocês. Aí vocês pegam isso aí que eu peguei, tá no Google, tá em qualquer lugar onde você pode levantar. O que é morfema, semantema? Mas o que o Lacan está querendo dizer é o seguinte: eu não vou brincar de representação com palavras e representação de coisa e tal. Eu vou trabalhar direto com a linguística e com a terminologia atual da linguística, dessas ciências humanas que já se libertaram do positivismo e que estão avançando e que são estruturais, né? A linguística estrutural está aí, Saussure inventou. O que Lacan vai fazer é uma pequena modificação com relação ao signo. Bom, eu parei no 91 porque vocês viram que ele vai mostrar que você tem que estar atento ao que estão dizendo. Está misturando o som, está fazendo isso, está no plural, está no singular, está substituindo um pelo outro. Você tem que estar atento o tempo inteiro à linguagem. Nós somos, o nosso trabalho, nosso campo da linguagem. Não é outro campo. Não é do remedinho, não é do Pai de Santo, não é da meditação, não é nada disso. Nada contra, nada disso. Mas nós não trabalhamos com isso. Se começar, ou também não é da psicologia, nem tem que dar conselho. É trabalhar com a linguagem. O que o cara está falando, você tá paga para fazer ele falar. E para escutar o que ele está falando. Escutar o que ele está falando, nem quer prestar atenção. Ele falou da mãe, então coitado. Não. É a maneira como ele diz o que ele está dizendo. É isso que o Lacan está dizendo, nesse 91.